Bom, comandante, eu gosto sempre de partir do pressuposto que aquilo que vem ao conhecimento do público, ele já vem filtrado e ele vem sob interesses de poderes, não tem como, toda a informação vem. Como o Nenê bem falou, o canal ele abre essa possibilidade de a gente falar de assuntos que você não vai ver isso na mídia formal e que muitas vezes nem sequer são autorizados a serem ditos, porque existe sempre um gradiente de interesses ali que direciona a sua opinião para que você acredite num fato, né? Bom, a gente chegou ao início do conflito. Eu gostaria de falar um pouco como é que ele se desenvolve e em que fases as coisas vão acontecendo. Porque ele é muito importante para a gente entender o papel de cada um. A gente já falou aqui do envolvimento dos países, de próprio Israel, que atacou as unidades sírias, do exército sírio dentro do seu território, dos ataques americanos, da Força Aérea Americana, da Marinha Americana, né? Isso a gente tem noção. Agora, a questão é como é que isso se enquadra dentro de todo esse conflito, como é que isso foi se desenvolvendo. Quando eclode o conflito, o exército sírio tenta uma mobilização, ela é fracassada, ela mostra uma fraqueza do Assad, a mídia, em geral, a mídia anti-Assad, e eu não estou falando apenas da mídia ocidental, a mídia oriental também, a mídia fora dali, que não queria aquele contexto da Síria, basicamente dá como fim do Assad em menos de 2 anos, né? Tem um detalhe muito importante, que nesse mesmo momento, o chefe da inteligência de Israel, ele vai a público dar uma declaração muito importante. Ele diz, o Assad não vai cair. O Assad tem um apoio de forças poderosas, né? E uma coisa é o que acontecerá com a Síria, a outra coisa é o que acontecerá com Assad. Essa declaração dele ela foi um pouco negligenciada, porque, na verdade, o que, na minha concepção, ele estava tentando dizer é que a Síria realmente não vai existir mais, mas o Assad, ele não perde seu poder. E por quê? A inteligência de Israel tinha informação de como estava se desenvolvendo a defesa programada pelo Irã, pelo próprio Assad. Muita gente negligenciou essa questão, tá? Concordo com o Lineker, vou chegar nessa fase da introdução da VKS no conflito, o momento em que ela chega. Eu já escrevi sobre isso há muito tempo atrás, e eu também fui, de certa forma, rechaçado nos canais, inclusive no meu, por ter essa opinião. Eu não concordo que o game changer foi a introdução da Força Aérea Russa no conflito. Eu acho que o game changer ele começa antes, então é importante a gente falar dessa fase aqui que eu quero mais ou menos elencar, né? Bom, o exército sírio, ele sempre foi retratado como um exército ruim no combate. Isso também é uma inverdade total, né? Quando eclodem os conflitos, eles são generalizados, são como um ataque de vírus no corpo. Ele ocorre em todos os órgãos ao mesmo tempo. E o exército sírio, ele não deu conta de se organizar para isso, até porque essas divisões sectárias dentro da estrutura síria, elas favoreceram a implantação desses pequenos grupos. Então você tinha grupos religiosos diferentes, grupos étnicos diferentes dentro da Síria que começaram a combater entre si. Isso dificultou toda a organização do exército sírio, né? Mas você tem basicamente as melhores forças do exército sírio que estavam preparadas para esse combate, era a 104ª Divisão da Guarda Republicana e a 4ª Divisão Mecanizada. Elas estavam combatendo e tendo êxitos sobre as forças organizadas, né, do Exército Livre da Síria e de todas as dissidências que se voltaram contra o regime do Assad. O que se passa é que o Assad não conseguiu controlar todo o território, né, e o que muito acontecia é que o exército sírio ele tinha êxitos. Isso, para quem se recorda da mídia, sempre dizia, o exército sírio dominou tal vilarejo. No dia seguinte, quando o exército deixava aquele vilarejo, o vilarejo caía novamente na mão dos grupos rebeldes. Então parecia que havia escaramuças, sempre havia gente ali que tinha ficado para trás para poder dar um contragolpe contra o exército sírio, né? Isso foi muito noticiado, especialmente nos 3 primeiros anos. Mas o que de fato acabava acontecendo? O exército sírio, apesar de ser eficiente, ele não conseguia ser eficiente em todo o território. Bom,
Como mudar isso? Entra um papel muito importante do Irã, que é o que diz aqui o Lineker, né? O Al-Quds, ela primeiro começa a treinar operacionais e os oficiais do exército sírio para se preparar para uma guerra assimétrica. As pessoas desvalorizam, eu também já tive um outro artigo rechaçado, quando eu falei da inteligência do Irã, ela é superior a muitos países europeus, e as pessoas basicamente denigrem isso sem saber. O Irã, ele é muito bom na inteligência de informações, ele sempre teve pessoal preparado para isso, tanto o Irã quanto a Coreia do Norte, tá? E eu não estou aqui supervalorizando os dois países, eu estou fazendo um relato de um fato. Eles são bons nisso. A gente tem que admitir que as coisas são assim. Eles são preparados para combater a inteligência de Israel. E ambos conflitam constantemente ali. Então a gente tem que parar de seguir alguns, que nós chamamos de como é que é o nome que a gente dá, Lineker? Alguns... já volto com o termo. Nós temos um termo para esse tipo de informação que acaba saindo na internet. Tá? Eu já volto nela aqui. Porque o que acaba acontecendo? O pessoal faz essa torcida de timinho. Porque o Israel é bom. Bom, eu sou um defensor do sistema de Israel em muitas questões. O Lineker é testemunha disso aqui. Mas ele não é o único que sabe fazer esse jogo. A gente tem que ser honesto e admitir. Né? O Irã foi eficiente nisso e ele preparou o exército sírio para isso. Quando o Basij entra no conflito, ele faz ali algo muito importante. Ele começa a treinar milícias populares para a defesa. Essas milícias populares, elas, independentemente de suas origens e religiões, elas passam a defender basicamente o seu território. Então vamos fazer aqui um exemplo que seria bem prático. Você tem ali São Paulo, capital, sobre uma maioria alauíta, que, de alguma forma, estava ali meio desconfortada com um grupo xiita, declaradamente xiita, em Osasco, que era onde eles teriam uma maior concentração. Quando o Basij entra, ele não interfere nos problemas internos desses dois grupos. Simplesmente ele vai lá para prepará-los para combater o inimigo principal, que seria, basicamente, as milícias sunitas. Estou dando só um exemplo, não estou aqui colocando ninguém contra ninguém, estou dando um exemplo de como funcionou. O Basij, ele preparou esses pequenos grupos populares para fazer a defesa territorial. E nesse momento, isso demorou 2 anos e meio para ser introduzido. Nesse momento, as forças do exército sírio, os militares do exército sírio estavam sendo preparados na retaguarda, eles passaram à frente de combate. A gente vê um ponto de virada no conflito a partir daí. Primeiro, a gente vai ver uma estabilização do conflito, cessam os avanços depois da Síria perder quase 75% de seu território, chegaram à periferia de Damasco, os grupos terroristas, inclusive o Estado Islâmico, chegou à periferia de Damasco, mas a partir dali cessou o avanço dessas forças. E o que a gente viu? A gente viu, a partir dali, uma retomada de território por parte do exército sírio. Isso não seria possível se as milícias populares e os grupos menores não tivessem sido preparados. Tá? Essa foi uma situação que ela passou desapercebida pela imprensa. E até hoje não é comentada. Simplesmente acredito que apenas o Hezbollah teve um papel fundamental no combate, sim, mas não somente o Hezbollah. Os grupos populares armados fizeram a defesa territorial, que era simplesmente o ponto mais difícil para o exército sírio, que tinha que se deslocar por regiões que haviam sido tomadas, principalmente rodovias principais, acessos principais. Ele não conseguia deslocar de um ponto a outro a sua artilharia, a cavalaria mecanizada deles. E o que acontecia é que isso dificultava o avanço do exército sírio sobre os adversários. Mas o treinamento dado pelo Basij, o preparo feito por eles e pelo Al-Quds, ela favoreceu nessa primeira etapa a estabilização do conflito e a preparação, na minha visão, tá? Vou falar aqui da minha visão, já escrevi isso, já fui criticado por isso. Na minha visão, eles foram garantidores da estabilização para que a Força Aérea Russa e a Rússia pudessem entrar no conflito. Eu não digo, a visão do pessoal é de que a Rússia, ao entrar, mudou o jogo. Eu digo o seguinte: para mudar o jogo foi necessário preparar a população para uma defesa territorial, e a partir desse momento, garantida a defesa territorial, o trabalho russo foi apoiar, e foi muito importante, apoiar o esforço aéreo e os ataques a partir dali a centros de comando,
a postos de combustível, a centros de armas, né, de paióis de armas, e a partir dali a virada principal do conflito em favor do Assad, onde ele começa novamente a retomar basicamente todo o território.